paz e alegria. Esta é a segunda mensagem a respeito do livro de Esdras, e é a última. Para poder avançar, eu quero retomar algo que falamos ainda na primeira mensagem a respeito de autoria, e aí posso avançar um pouco mais para conversarmos a respeito da data do livro. Eu, pessoalmente, entendo que Esdras é sim o autor desse texto. Inclusive, entendo que ele é autor também de 1º e 2º Crônicas. Até tem uma tendência a aceitar o que muitas vezes os estudiosos definem, que ele também teria escrito Neemias. Mas Esdras, 1º Crônicas e 2º Crônicas, eu entendo sim que são textos de Esdras. Mas ele não colocou o ponto final. Ele iniciou o processo da escrituração do livro, ele começou esse projeto e outra pessoa, possivelmente, terminou de escrever e deixou a evidência para Esdras. Como acontece com o Pentateuco, que a autoria é mosaica, não é questionada, no entanto, Moisés não escreveu todas as coisas dos 5 primeiros livros da Bíblia. A mesma coisa acontece aqui no texto de Esdras, 1º e 2º Crônicas. E estou citando novamente 1º e 2º Crônicas para poder falar algo a respeito do livro de Crônicas e mostrar a questão de uma data possível para alguém ter colocado o ponto final no texto do livro de Esdras e de 1º e de 2º Crônicas também. Então, eu acredito que Esdras é sim o autor, o Talmud também define a autoria de Esdras, mas ele não teria colocado o ponto final. Alguém teria compilado, editado, terminado o texto que ele teria começado. Isso possivelmente aconteceu em uma data bem posterior, um pouco posterior do tempo de Esdras. Porque nós temos lá em 1º Crônicas algumas genealogias. No capítulo 3, versículos de 16 a 24, nós temos uma informação que pode jogar um pouco de luz a respeito dessa questão da data do texto de Crônicas, e sim, como eu entendo que Esdras também teria escrito tanto Crônicas como Esdras, também sobre o texto de Esdras. Nesse texto, nessa parte da genealogia, nós vemos a genealogia de reis, e fala a respeito de uma pessoa chamada Anani. Esse Anani seria a 10ª geração do rei Jeoaquim. Esse rei, o rei Jeoaquim, ele foi levado para a Babilônia numa das investidas que Babilônia fez contra Jerusalém. Babilônia foi pelo menos 3 vezes contra Jerusalém até levar totalmente o povo para o exílio, deixando só os mais simples e os mais pobres na terra. E esse processo teve pelo menos 3 investidas até confirmar o exílio. Por volta de 597, numa dessas investidas, o rei Jeoaquim é levado para a Babilônia. E aí Nabucodonosor deixa um rei que ele próprio escolhe, tentando manter a autoridade, já mostrando que ele é quem manda ali, mas ele leva o rei Jeoaquim para a Babilônia. Anani seria a 10ª geração do rei Jeoaquim. O rei Joaquim foi para a Babilônia por volta de 597 a.C. Essa é a data que se estima que aquela investida da Babilônia que fez com que o rei Joaquim subisse deportado teria acontecido por volta de 597 a.C. Se nós pensarmos em uma geração para efeito de cálculo apenas, não é uma conta exata, mas se pensarmos para efeito de cálculo apenas, em gerações de 25 anos, a cada 25 anos um novo herdeiro nasceu. Não necessariamente aconteceu isso, em alguns casos pode ter sido bem antes, em alguns casos pode ter sido até depois, mas eu estou fazendo uma conta aqui aproximada para a gente ter uma ideia de data. Não temos como cravar a data exata, não temos como ir no cartório e ver a data de nascimento de cada um dessa genealogia, então eu estou fazendo uma estimativa, fazendo uma conta com aproximadamente 25 anos para cada geração. Se essa conta estiver adequada, Anani teria nascido por volta de 400 a.C. E o texto de Crônicas, 1º e 2º Crônicas, e de Esdras, teria tido seu ponto final apenas depois do nascimento de Anani, já que ele é citado na genealogia, no capítulo 3 de 1º Crônicas. Então, um pouco antes, talvez até um pouco depois, de 400 a.C., mesmo que as gerações não tenham sido de 25 anos, como eu fiz na minha estimativa, mas o texto só foi terminar depois que Anani nasceu. Então, nós podemos pensar nessa data de qualquer forma, por volta do ano 400, mesmo que ele tenha nascido bem antes, e aí o texto só foi terminar depois que ele nasceu. Essa estimativa dentro do livro nos permite ver
alguma coisa a respeito de data, de quando esse livro possa ter escrito. Muitas vezes nós pensamos que as genealogias são coisa chata, coisa que não ajuda em nada. E olha só, de repente, lá no meio da genealogia nós podemos pincelar um nome e a partir dele nós podemos concluir uma data aproximada para o tempo em que o livro teve o seu ponto final, o livro realmente ficou pronto. E eu entendo que se Esdras é o autor, eu entendo que o livro, tanto de 1ª e 2ª Crônicas, como nós temos na nossa Bíblia, como o próprio livro de Esdras, teve o ponto final apenas depois desse evento. Alguns estudiosos entendem que até Neemias faria parte desse pacote literário. O livro de Esdras, especialmente, nos mostra a preocupação com as coisas do Senhor. Esdras está sempre preocupado em conhecer e alertar a respeito das coisas do Senhor, convidar o povo a viver de acordo com a vontade do Senhor. O ser humano tem a sua importância, é claro. O ser humano, o Senhor criou-nos com a nossa importância. Não podemos negar isso. Mas a importância que nós temos aponta para vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Devemos fazer as coisas para o louvor da sua glória. Toda a nossa importância aponta para isso, para fazermos as coisas de acordo com a vontade do Senhor, para vivermos para o louvor da sua glória, para agradar ao Senhor, para cumprir o querer dele. E nós precisamos, então, conhecer a vontade do Senhor no meio de tudo isso para saber o que nós devemos executar, quais coisas nós devemos fazer. Nós olhamos para o texto de Esdras e pensamos, a história foi muito bonitinha, ele foi lá, falou com o rei, ele foi para casa, teve toda aquela questão no meio do caminho, até uma certa preocupação, o livro mostra sobre a segurança, mas confiaram no Senhor, acreditavam que o Senhor estava cuidando de tudo, e aí quando ele falou de tantas coisas para as pessoas corrigirem, e assuntos até delicados, aquela questão de casamentos e tudo mais, filhos, herdeiros, havia sentimento envolvido nessa história toda. Então, quando nós olhamos para o texto de Esdras, nós pensamos, é muito bonito realmente fazer a vontade do Senhor, ele é um grande exemplo e tudo mais. Mas como será que foi para Esdras viver esses momentos? Como será que foi para Esdras falar com o rei? Como é que será que foi para Esdras enfrentar o caminho da volta e ter até certa preocupação com relação à segurança, mas confiando no Senhor, não pediu ajuda para o rei, para a segurança, confiou no Senhor, mas é claro que ele passou por angústia nesse momento, ele estava preocupado com essas coisas. Quando falou com o povo, será que simplesmente ele falou e tudo foi aceito? O ser humano tem uma tendência muito grande a não aceitar aquilo que seja diferente da sua vontade ou daquilo que ele entende. E Esdras teve que confrontar muitas coisas que as pessoas queriam diferente, entendiam diferente, pensavam diferente. Será que foi simplesmente, foi tudo muito simples, chegar e falar, e o povo falar, amém, nós vamos fazer? Bom, pode ter sido. O Espírito Santo pode ter tocado naquele momento. Mas eu imagino Deus agindo na história. E quando eu imagino Deus agindo na história, eu não vejo sendo simples tudo isso. Eu vejo tendo complicações, tendo reclamações, e Esdras tendo que enfrentar todas essas dificuldades. Ele teve que sentir o coração acelerado, teve que sentir a adrenalina de cada momento. E isso acontece com a gente em todo o tempo. Nas coisas que nós realizamos, nas coisas mais simples, nas coisas mais complicadas, nós temos que observar a vontade do Senhor e agir para fazer de acordo com o que Ele nos orienta. Quer seja simples, quer seja complicado. Não é porque é complicado que nós devemos abandonar, desistir. Esdras nos mostra que mesmo que seja complicado, nós devemos enfrentar e fazer de acordo com a vontade do Senhor. Mesmo que haja confronto, mesmo que haja questionamento, nós devemos fazer aquilo que o Senhor realmente nos orienta e nos direciona para vivermos de acordo com a sua vontade para o louvor da sua glória. Quando nós precisamos acertar essas coisas que estão erradas, não é fácil, o ser humano tem dificuldade em acertar isso, mas nós precisamos fazer isso. Não é fácil para quem faz, para quem alerta sobre questões que precisam ser corrigidas, e não é fácil para quem vai ouvir que precisa mudar e acertar alguma coisa. As pessoas normalmente preferem manter o que já estão fazendo e aquilo que acreditam que seja melhor. É muito difícil para o ser humano encarar a realidade de que está num caminho estranho, porque parece que não tem problema, parece que está tudo em ordem, parece que dá para corrigir aquela situação da forma como está. Muitas vezes não dá, nós temos que fazer tudo de novo, nós temos que deixar o caminho errado e seguir na direção da vontade do Senhor. Não é fácil alertar quando há erro, porque as pessoas podem não ouvir e não aceitar. Não é fácil mudar quando somos alertados a respeito de erros que nós praticamos, de coisas que nós devemos deixar de fazer para seguir a orientação do Senhor. Mas vale a pena. Vale a pena deixar de lado aquilo que nós acreditamos e seguir a vontade do Senhor. E vale a pena, mesmo sendo difícil, alertar para chamar as pessoas para a correção.
vale a pena fazer a vontade do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.